E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozora Anime. Eu sou o Wesley e hoje vamos falar sobre Haikyuu, quarta temporada, episódio 1. Esse episódio foi bem legal porque eu gosto quando um anime de esporte consegue trazer dilemas do mundo do esporte real para dentro do anime. Isso me agrada bastante e Haikyuu fez isso nesse episódio. Então, se possível, deixe o like, comente, compartilhe e vamos lá. Haikyuu, para quem não sabe, é um anime de vôlei que conta a história de Hinata, que é um garoto bem baixo que quer jogar vôlei. O episódio começou com uma disputa entre os membros do time sobre quem pulava mais alto. Isso é interessante que a gente já vê uma coisa. Eles não competem muito entre si, eu cheguei mais alto, eu isso e aquilo. Mas quando o Hinata foi pular para marcar, todos ficaram apreensivos porque o Hinata, ele é baixinho. E você estando num ambiente de time de vôlei, é claramente um ambiente para pessoas mais altas. E o Hinata é um cara fora da curva. E mesmo assim ele pulou mais alto do que quase todos eles. É muito legal ver como as pessoas respeitam o Hinata, né? Mesmo ele sendo baixo. Isso foi interessante. Aí depois chegou o técnico lá falando de duas novidades. A primeira era que o Kageyama foi convocado para a seleção pré-olímpica japonesa. E foi legal, né, a convocação dele, e foi interessante a reação do Hinata, né? Ele ficou, pô, mas e eu? Né, teve até uma zoada, não são só os melhores, sabe? Deram uma zoada no Hinata. Depois teve o Tsukishima sendo convocado para um treino específico dos melhores calouros, algo assim. E o Hinata também ficou, pô, mas e eu também não fui chamado, sabe? E a reação do Hinata foi bem natural, porque quando você joga esporte e chega numa certa idade, começa a ter as convocações para a seleção regional, sabe? E isso acaba afetando muito algumas pessoas que não são convocadas, porque você está ali no dia a dia com a pessoa e de repente ela dá um salto muito grande além de você e você pode ficar um pouco desanimado com isso. Isso é uma coisa que acontece com uma frequência em times de esportes, né? Você vê que às vezes pode ter um efeito contrário, a pessoa fica, ele foi convocado, então eu também quero ser convocado, então vou treinar muito. E a gente vê na reação do Hinata foi muito isso. Ele ficou bem abalado, né, de estar sendo deixado para trás. Isso mexeu tanto com o Hinata que no dia seguinte, em vez dele ir para o treino dele, ele simplesmente foi para o treino dos novatos, sabe? Na cara e na coragem, sem ser convidado ou sem ser convocado. E foi legal ver a reação do Tsukishima, que ele ficava, não conheço esse cara, morrendo de vergonha. Eu também fiquei com vergonha pelo Hinata, sabe? Foi muita cara de pau dele fazer isso. Isso deu um pouquinho de problema, né? Os técnicos ficaram preocupados, mas acabaram permitindo com que ele ficasse. Mas aconteceu duas coisas importantes. Primeiro, que foi os técnicos do time dele conversando entre si, falando que o Hinata teria problema onde ele estava, porque o técnico que selecionou aqueles jogadores, ele é um técnico que prioriza a altura no vôlei, e o Hinata não é um cara alto, então provavelmente o Hinata vai ter que se superar mais para provar para ele. E logo depois disso, nós vimos isso acontecer de verdade, porque o técnico vira e fala, olha, você sem o Kageyama pra mim não é nada, sabe? Ele acha que o Hinata não consegue jogar sem o Kageyama. E isso é uma coisa que vamos ter que ver, já que o Hinata ele não tem um Kageyama para levantar para ele, porque o Kageyama levanta com muita precisão. E o Hinata já tem lá o costume de jogar com o Kageyama. E como vai ser o Hinata jogando com outro levantador, sabe? Sem ter aquela pessoa com um carinho especial para ele, para levantar as bolas certinhas para ele. Eu não me lembro se isso já chegou a acontecer, outra pessoa ter que levantar para o Hinata, né? Mas mesmo assim é uma coisa interessante, já que nós não sabemos o que o Hinata vai fazer. Porque pode ser que o Hinata se ferre muito, ou pode ser que ele melhore, sabe? Que ele aprenda a jogar com outros levantadores. E isso é uma coisa interessante, né? Porque você sempre percebe que você pensa no Hinata, você já pensa logo no Kageyama junto. Porque eles são uma dupla. Mas nem sempre vai ser assim. E isso foi legal de ser mostrado nesse episódio, né? Então, quero saber de vocês. Se vocês curtirem, deixe like, comente, compartilhe. Quem sabe, né? Vai ter mais vídeos de Haikyuu aqui no canal. Então, até a próxima. Valeu!